Aleluia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, comigo. Como eu já falei no início, nós vamos ter a nossa ceia hoje. E toda vez que eu lembro da ceia, amados, momento de ceia para mim sempre fala ao meu coração, porque a gente não compreende na sua totalidade o que nós estamos aqui fazendo. Eu quero que você preste bastante atenção, amados. Eu quero não me demorar hoje. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele tomou o cálice da ira de Deus. O cálice que Jesus, amados, não desejou tomar, mas Ele orou ao Pai e falou ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Não era um cálice como o que nós vamos tomar, amém? Então, mas eu não sei se é difícil para você vir a um culto e participar de uma ceia. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não foi fácil para Jesus preparar esse lugar para nós estarmos aqui. Eu sempre digo, amados, um culto nunca é só um culto. Uma reunião nunca é só uma reunião. Pode ser a tua última reunião, o teu último culto. Por isso, amados, eu sempre tento dar o melhor para o meu Pai, o melhor para o meu Deus. Jesus precisou tomar um cálice amargo para você poder tomar um cálice doce. Aleluia. Houve uma substituição aqui, amados. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, conforme eu falei no início do culto, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Amados, então custou um preço muito alto para nós estarmos aqui nessa noite. Eu quero que você pense a respeito. Jesus, assim como qualquer ser humano, Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele também teve angústia. Ele também teve tristeza no seu coração. Então Ele sabe exatamente o que é sentir tristeza. Aleluia. Talvez alguém pergunte: mas Ele era Deus, pastor. A Bíblia diz: Ele se despiu da sua glória e habitou entre nós, na nossa semelhança, amados. Então Ele experimentou sim o que nós experimentamos. Aproximadamente 12 horas para Ele ir para a cruz, eles estavam no Getsemane, Ele abrindo o seu coração. E a Bíblia diz, amados, que a angústia se apoderou de Jesus, porque Ele estava prevendo já todo o seu martírio. Jesus seria o sacrifício pelos nossos pecados. Só que diferente de um cordeiro na velha aliança, que eles pegavam o cordeirinho, achavam a veia certinha do cordeirinho, e o cordeirinho morria sem dor alguma. Jesus sentiu todo tipo de dor que você possa imaginar. Não bastasse, amados, a dor dos murros que davam em Jesus, porque a Bíblia diz que eles cobriram a cabeça de Jesus e davam murros em Jesus e falavam para Ele: profetiza quem te bateu. Você não é profeta? Por conta de terem falado que Jesus era o rei, eles colocaram uma coroa de espinhos. Eles fincaram aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu, quando pego um espinho, uma ferpinha no meu dedo, eu fico desesperado, até que eu consiga tirar. Mas Jesus, Ele teve inúmeros espinhos rasgando a sua carne, amados. E é interessante porque naquele caminho que levava até o Calvário, amados, Jesus perdeu quase todo o seu sangue, porque Ele foi açoitado, amados, não pelos judeus, mas pelos romanos. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba, uma informação. Quando você era açoitado por ordem de judeus, você só podia levar varadas. 40 varadas, é o que Paulo e Silas levaram, amém? Alguém já levou 40 varadas aí? Ninguém? Aleluia. Vocês estão muito sérios hoje, amados. Estou até com medo. E não dá nem para me esconder, porque esse púlpito é vazado. Amados, o judeu, eles permitiam 40 varadas. Só que Jesus caiu nas mãos de quem? Dos romanos. O romano era impiedoso, amados. Impiedoso. Era horrível. Então eles tinham chicotes, amados, e a ponta dos chicotes tinha ferro.
tinha ossos e tinham garras. Aquilo que você assistiu na Paixão de Cristo, quem assistiu, amados, aquilo lá é uma fichinha. E aquele chicote, verdadeiramente, amados, ele rasgava, e o sangue vertia. Historiadores dizem que dava para ver os ossos de Jesus. E você vê, a palavra de Deus diz que dava para ver os ossos, e os ossos estavam me encarando. Mas eu imagino que Jesus estava realmente desfigurado. Não sei se você já viu alguém andando por aí com o osso exposto. Mas tudo isso fazia parte do cálice que ele tinha que beber. Mas, amados, Jesus tinha um coração. Ele disse para o Pai, amados, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era: bebe o cálice, filho. Porque se você não beber o cálice, nós não estaríamos aqui hoje, amados. Para você tomar um cálice, amados, tão doce, tão maravilhoso como esse, fácil de beber. Jesus teve que beber um cálice tão amargo. Aí eu olho para muitos, amados, que não tem adoração mais nos seus lábios. Quem é você? Você não pode se mover por uma letra projetada. Amados, esses dias eu estava lembrando, o tempo que nós começamos a igreja, nós demoramos para ter projeção. Eu amava esse tempo. Em Curitiba nós não temos projeção até hoje, porque nós caímos no automático facilmente. Eu estou sempre procurando, meus olhos estão correndo para ver se tem paixão para eu me conectar, amados. Porque, amados, existe uma multidão, uma nuvem de testemunhas que estão olhando para nós, dizendo para nós: você vai fraquejar, você vai cair, você vai esfriar, você vai desviar, você não vai aguentar. E todos os dias, amados, você tem que se levantar e olhar firmemente para Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele foi o autor, mas Ele também é o consumador. Ele está junto com a gente até o fim. Aleluia. Ele está junto até o fim. Vou dizer uma coisa para você: nunca permita que o teu coração se esfrie. A gente joga pedra naquelas pessoas que se desviam. Amados, está cheio de pessoas se desviando dentro da igreja. Perderam a sua paixão, o seu amor por Ele. Não valorizam mais. Nós estamos como aquele fariseu chamado Simão. Convidou Jesus para jantar. E Jesus entra na casa dele. E depois Jesus vai relatar: Simão, eu entrei na tua casa, você não me honrou. Era comum naquele tempo, amados, as pessoas andavam descalço ou sandálias, os pés eram imundos. E era comum você receber uma visita e você oferecer água para os pés. E aquele homem convidou Jesus, ele não estava nem aí para Jesus. Jesus sentou-se à mesa. Agora imagina você sentado numa mesa onde todo mundo te odeia. Todo mundo assim não vai com a tua cara. Mas é gostoso ficar na presença de alguém que não vai com a tua cara? É gostoso? Lá naquele trabalho, amados, é gostoso ficar na presença de alguém que quer derrubar você? Era exatamente o que queriam fazer com Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha. E Jesus estava ali, bem de boas, na mesa. De repente entra uma pecadora, amados, que fez toda a diferença. Aleluia. Uma mulher, amados, de má fama. Só que ela salvou o jantar. Ela entrou naquele jantar e ela procurou Jesus. E a Bíblia diz que ela começou a chorar aos pés dele. Por quê, amados? Porque o povo que andava em trevas viu brilhante luz. A luz estava ali. Ela estava entendendo: é Ele, é Ele. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias prometido. Ele veio trazer a salvação. Eu não aguento mais a minha vida. Com toda certeza, mas para ela chorar, o tanto que ela chorou, a Bíblia diz que ela chorava aos pés dele. E ela enxugava as lágrimas com seus cabelos. Consegue imaginar a cena? Amados, eu queria tanto estar nesse dia, amados, só olhando. As suas lágrimas caíam nos pés de Jesus. Imagina os pés de Jesus bem sujo. Consegue imaginar? Aquele pé bem sujo.
aquele pé assim que não dava nem vontade de chegar perto, mas ela estava chorando aos pés dele, porque eram os pés de Deus que estavam tocando a terra. E ele veio trazer boas novas, ele veio trazer uma boa notícia, amados, uma boa notícia. Mas sabe quem não percebeu que era uma boa notícia? O religioso, o fariseu, aquele que valorizava a religião mais do que a graça. E de repente ela destampa lá, amados, um óleo, encheu aquele lugar de perfume e ela derramou nos pés de Jesus. Aleluia. E aí Jesus, porque ele era Deus, amados, ele conhecia os corações. Ele sondou o coração de Simão, e Simão, no coração de Simão estava assim, ó. Que bênção essa moça. Olha ela se quebrantando. Nós também precisamos nos quebrantar. Foi isso que a Bíblia diz que aconteceu? Não. No coração dele ele disse assim: se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Olha que cena ridícula essa. Ela é uma pecadora, ela é uma imunda. E Jesus conta aquela parábola, amados, que 2 homens deviam a um senhor. Um devia lá uma quantidade astronômica, 100 mil reais, e o outro devia 1.000 reais. Os 2 não tinham como pagar, e o Senhor perdoou a ambos. Falou: você deve 100 mil? Está perdoado. Você deve 1.000? Está perdoado. E Jesus pergunta para o fariseu chamado Simão: Simão, qual dos 2 você acha que vai amar mais? E ele, porque não era um cara burro, ele era um cara inteligente, ele disse: eu presumo que aquele que foi mais perdoado. E Jesus falou: julgaste bem. Simão, você julgou bem, o teu julgamento está bom. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu entrei na tua casa, Simão, você não deu água para os meus pés, mas ela não para de regar os meus pés com as suas lágrimas. Eu entrei na tua casa, Simão, você não me abraçou e me deu um ósculo. Era comum, amados, você receber as pessoas com um beijo no rosto. Eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo no meu rosto. Ela não para de beijar os meus pés. Eu entrei na tua casa, você não me ungiu com óleo, você não me honrou, você não me distinguiu. Pelo contrário, você me julgou. E ela não cessa de ungir os meus pés. Portanto eu digo, os seus muitos pecados são perdoados. Aleluia. Custa um preço muito alto, amados, receber isso. O perdão dos pecados. Imagina você viver uma vida sabendo, amados, que depois da morte você vai ter que dar conta do teu pecado. Mas quando você se encontra com Jesus, amados, quando você se encontra com Jesus, o teu pecado vai para Ele, amados. Fica tudo nele. Ele pega toda a tua dívida e Ele fala assim: me dá a tua dívida aqui, meu filho, minha filha. Você fez coisas horríveis, mas está aqui, me dá a tua dívida. Eu vou pagar. Aleluia. 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 Ele pagou a nossa dívida. Então essa mesa, ela diz muito. Ela diz muito. Aquela mesa do fariseu, amados, era uma mesa indigesta. Então Jesus diz para ele: aquele que muito foi perdoado, muito amou. Na verdade, amados, aquele que tem a consciência do que Jesus fez, aquele que tem a consciência do tamanho que Jesus te perdoou, amados, esse vai amar mais. Eu não sei se você era bonzinho, eu não era. Eu não era. Então, amados, eu sei o que Ele fez por mim. E eu recebo o que Ele fez por mim. E eu quero que nessa noite a gente possa distinguir essa mesa, amados. Distinguir essa mesa. Para nós é muito leve nós estarmos aqui nessa noite. E a gente que já tem um certo tempo de caminhada, a gente sente a frieza muitas vezes. E a gente sente também a paixão. Então eu vou dizer uma coisa para você: é tempo de nós nos apaixonarmos de novo. De nós nos apaixonarmos de novo.
Quanto tempo faz que você não faz isso que ela fez? Vai chorar aos pés de Jesus. Quanto tempo faz que você não vai beijar os pés de Jesus? Os pés de Jesus estavam imundos, sabe por quê? Porque Ele pisou na terra que eu e você estamos pisando. E isso era um prenúncio do que Ele faria. Lá na frente Ele vai e Ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando o que Ele faria na cruz. Ele removeria todo o pecado, amados. Todo o pecado que estava sobre nós foi para Jesus. Talvez você pergunte: pastor, mas eu era bom. Que bom para você. Eu nunca conheci ninguém bom, amados. Nós não merecíamos, amados. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, Salmo 139. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Salmo 139, Salmo de Davi. Aleluia. Verso 16 diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Vou ler de novo, amados. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Amados, Deus nos viu antes mesmo que a nossa mãe nos visse. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados. Olha aqui para mim. Essa palavra determinado, amados, não é que Deus escreveu algo para você e selou e agora nada mais muda. A tradução dessa palavra determinado, yatar, quer dizer moldado, planejado. A Bíblia diz que Deus, Ele escreveu os nossos dias e Ele planejou. Diga comigo, planejou. Havia um plano no coração do Pai para nós estarmos aqui hoje. Aleluia? Quantos creem nisso? Amados, Deus lá no céu, Ele planejou, Ele fez um plano. Então essa palavra determinar, ela está muito forte. Porque um plano, amados, ele pode ser mudado. Amém? Um plano pode ser mudado. Você pode ter um plano de uma casa, um plano de negócio, um plano para os teus filhos, um plano para qualquer coisa. Isso pode ser mudado. Amém? Sabe por quê? Porque Deus não interfere nas tuas decisões. Deus planeja, mas Deus respeita as tuas decisões. Aleluia? Fale isso, Deus planeja, mas Ele respeita as nossas decisões. Sempre, amados, vai ter um momento que nós precisamos entrar. E nós precisamos cooperar com o que Deus quer fazer. Nós precisamos nos mover naquilo que Deus quer fazer. Então Deus tem planos, mas nós temos decisões. Aleluia. Eu gosto muito de um texto que está em Jeremias, que todos vocês conhecem com certeza. Quem tem mais de 10 anos de conversão, com certeza conhece. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Amém? Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei os pensamentos. Essa palavra pensamentos é uma palavra hebraica, que a pronúncia dela é terrível. Sei lá, Mashahaba. Mashahaba. Não sei se é assim, tá, amados? Nós temos a Bíblia de Estudos, o Strongs,
mas eu não sou judeu. Mas a tradução dessa palavra, os meus pensamentos, na verdade, são planos. Amém? Planos, ideias, propósitos. Deus, assim como um pai planeja para os filhos. Aleluia. Quantos são pais e mães nessa noite? Levanta a mão bem alto, quero ver. Aleluia. Todo pai e mãe planeja algo para o filho. É verdade, não é? A gente planeja. A gente se frustra também, porque às vezes eles mudam o plano. Porque as decisões são... Obrigado. 2,5 aqui. E um sussurro aqui desse lado. Um balbucio. Nós temos planos. Então Deus diz assim, amados, como um coração de um pai. Pega isso no teu coração. Eu é que sei que planos, que propósitos eu tenho a vosso respeito. Propósito, planos de paz. Aleluia. Paz. Amém? Diga forte, paz. Paz, amados. Deus tem planos de paz para nós. Por favor, não deixe o diabo te enganar. Planos de paz e não de mal. Não de mal. Aleluia. Para vos dar o fim que desejais. O que você gostaria? Aonde você quer chegar? Eu estou contigo. Então Deus tem planos, Deus tem propósitos. Mas nós temos as decisões. Jesus pôde tomar uma decisão. Jesus ora e diz o que para o Pai? Diante daquele cálice: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse plano. Se possível, passa de mim esse propósito, sem que eu entre nele. Mas, contudo, se faça a tua vontade. Se faça a tua vontade. Diga comigo, vontade de Deus. Diga de novo, vontade de Deus. Aleluia. Jesus cumpriu o propósito de Deus quando se submeteu à vontade de Deus. Jesus cumpriu o propósito de Deus quando se submeteu à vontade de Deus. Deus tem um plano, amados. E o plano de Deus, você acredita que Ele é o melhor? Sim ou não? Amém? Ou você é melhor que Deus? Quem é melhor que Deus aí? Levanta a mão. Misericórdia. Fiquei até pensando que alguém ia levantar. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Então Deus faz planos, amados. Mas Ele não deixa você sem exercer a tua vontade. Então, amados, isso aqui é uma informação muito importante. Talvez você, como muitos pensam assim, não, Deus planejou, Deus vai fazer e vai acontecer e acabou. Eu vou ficar aqui assistindo a sessão da tarde. Eu vou ficar aqui no domingão do Faustão. Amados, você pode frustrar os planos de Deus. Você sabia disso? Alguém te falou a respeito disso? Por que você acha que Ele fala, me dá pés como os da corça, me faz andar altaneiramente, me faz andar em lugares altos? Sabe por quê, amados? Eu quero estar perto do coração do Pai. Eu quero saber quais são seus planos, seus propósitos. Então, se as pessoas vêm para uma reunião de oração e você não vem, você está olhando talvez para ela e pensando assim, eu não vou, imagina, tenho mais o que fazer. Você deveria começar a pensar, amados, que os planos de Deus são melhores. E talvez uma faculdade não te ensine qual é o plano de Deus para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Você precisa ir para Deus. Porque Deus tem seus planos, mas você tem as decisões. Se você decidir falar para Deus, Deus, faça a tua vontade, aí Deus tem os planos e o propósito também se cumpre. A vontade de Deus, amados, é estabelecida. Deus tem uma vontade para mim e para você. E a vontade de Deus é paz, não é mal. É coisa boa, amados. Eu não sei por que a gente duvida de Deus. É só você olhar para os teus filhos. O que você quer que o teu filho seja? O que você quer que o teu filho tenha? É isso que Deus pensa, a mesma coisa. Aleluia. Pensa no teu filho, na tua filha agora. Amados, nosso coração quer o melhor. Eu quero o melhor para os meus filhos.
Você acha que Deus é diferente? Deus é melhor do que nós. A diferença é que Deus sabe o que é melhor. Nós muitas vezes não sabemos. É verdade ou não é? Então por isso nós contamos com a vontade de Deus. Senhor, faça a tua vontade. Amados, a vontade de Deus para Jesus, para nós humanos aqui, olhando pela ótica assim do mundo, era terrível. Mas a vontade de Deus em Jesus, amados, trouxe agora uma família muito grande para Deus. Porque nós não podíamos nos achegar a Deus. Sabe por quê? Pecados. Então Jesus, Ele pagou, Ele lavou, amados. E por causa de Jesus e do seu sangue, agora nós somos declarados justos diante de Deus. Aleluia. Você perde a oportunidade de dar um glória a Deus. Cadê os crentes, amados? Aqui de novembro de 2019. Tem algum crente aí, amados? Vocês não se empolgam com as palavras que a gente fala. Talvez a gente precise de uma revelação do que Jesus fez. Jesus não veio para eu ser evangélico, para eu cantar no louvor, para eu dar o meu dízimo. Mas Jesus veio porque eu ia para o inferno, amados. Por causa do pecado que entrou lá em Adão. Ele veio, amados, porque eu era ruim, eu era mau. Eu era mau, meus pensamentos. E quantos pensamentos ainda são maus. Mas Deus é bom, amados. Ele se manifestou para que nós pudéssemos ingressar na sua família. Eu li um texto, mas eu achei tão bonito. Que Deus, a vontade de Deus é que a gente fosse... Deixa eu achar aqui o texto, amados, que eu anotei. Marcos 3,35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus... Olha que Jesus diz. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, esse é da minha família. Fez a vontade de Deus, procurou saber a vontade de Deus, é da minha família, faz parte. E se é da família, amados, vai estar junto um dia, vai receber a herança, vai receber um nome. Aleluia. A Bíblia diz que nós lá no céu vamos receber uma pedrinha com o nosso novo nome. Aleluia. Aleluia, uma pedrinha branca com o nosso novo nome. Aleluia. Até isso Deus é bom. Aqueles que têm um nominho mais feio. Aleluia. Eu acho tão legal o significado dos nomes. Todos os meus filhos eu procurei o significado, amados, para abençoá-los. O meu nome não tem significado assim, muito. Da minha esposa é Renata, renascida. Olha, meu Deus. O meu é Maurícia de Mouro, de pele escura. Falei, tá bom, mas e que mais? Não é isso. Aí da minha esposa é renascida. Aleluia. Aí eu tenho um filho que a tradução é o coroado. Tem uma que é Vitória. Tem outra que é o filho da mão direita. Aleluia. Porque eu entendi, amados. Aleluia. Então, amados, um dia nós vamos receber uma pedrinha com nosso novo nome. Glória a Deus. Eu estou falando nessa noite, amados, de família. Nós fazemos parte da família de Deus. E a mesa fala de família. Eu quero dizer para você, amados, Deus tem planos para você. Deus tem um propósito para você, assim como Ele tinha para Jesus. Jesus, Ele cumpriu a vontade do Pai. E sabe qual é o desejo do Pai? Que você também cumpra a vontade dEle. Então, eu trouxe uma notícia para você nessa noite. Tem como você estragar o plano de Deus. Sabia disso? É duro de falar isso, né? Mas tem como. Pastor, dá para eu estragar o plano de Deus? Ih, como dá? Mas dá para se alinhar ao plano de Deus. Isso dá também. Amém? Aleluia.
Ah, pastor, mas deve ser muito difícil. Não é difícil, não é. Porque dentro de você, o Senhor colocou o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele intercede por você, para que você cumpra a vontade de Deus. Ele te ajuda. Mas dentro de você está o Espírito de Deus que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Lá no céu, à direita de Deus está Jesus. A Bíblia diz que Ele intercede por nós, de dia e de noite. Vamos, você consegue. Não pare, não desista. É isso, você vai acertar. Levanta, corre. Aleluia. Por quê? Porque é isso que eu faço com os meus filhos. Amém? É isso que eu desejo para os meus filhos, que eles acertem. Quantos estão entendendo a mensagem nessa noite? Aleluia. Aleluia. Eu só quero ler alguns textos, amados, e nós vamos para a nossa ceia. A vontade de Deus é que você seja separado, santo para Ele. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é que você pare de murmurar. A vontade de Deus, amados, é que você pare de murmurar. Porque a gente pensa assim, não, eu vou encontrar a vontade de Deus, né, pastor? Vai vir assim um anjo, sabe? Eu vou... Amados, você precisa dar alguns passos bem práticos para você fazer a vontade de Deus. Você sabia que tem gente no mundo fazendo mais a vontade de Deus do que gente na igreja? Você acredita nisso? Porque uma das vontades de Deus é que você pare de murmurar. Eu conheço crente que é murmurador, e eu conheço ímpio que dá graças por tudo. Aí eu não entendo. Aí dá uma bugada no meu cérebro. Eu falo, nossa, mas o crente que tem Espírito Santo deveria compreender, né? Ser mais quebrantado. E às vezes não. Tem crente que parece um porco espinho, amados. Você chega perto, o bicho está jogando ferpa em você. Você não pode falar um A. Já viu aquela pessoa que fala, não, aquela pessoa é muito boa, é só não mexer com ela. Ah, mas até eu, né, amados? Já viu isso, essa expressão? Ela é boa, mas não pode mexer com ela. Mas o que adianta daí? Como diz, mas o que adianta? Amados, Jesus tira esses espinhos. Aleluia. Tem gente que não tolera nada, amados. Não dá nem para olhar. Dá para brincar. Aí Jesus vai lá, é açoitado, batido, esmurrado, tadanã, e lá na cruz ele fala, Pai, perdoa-os. Não lhes impute esse pecado. Não impute esse pecado. E nós estamos como? Deus, manda um raio e mata essa pessoa, que eu não suporto mais. Então, mas tem gente no mundo fazendo mais a vontade de Deus do que gente na igreja. Uma das vontades de Deus é muito prática. Comece hoje a não mais murmurar. Murmura contra o pai, contra a mãe, contra o irmão, contra a irmã, contra o trabalho, contra o chefe, contra a igreja, contra o pastor, contra o diácono, o presbítero. Cadê os diáconos e presbítero aí? Aleluia. Glória a Deus. Murmura contra tudo. Ai, tá calor, ai, tá frio. Ai, esse ar-condicionado, meu Deus do céu. Tá me esfriando o braço. Nossa, não ligaram o ar hoje, tá um calor aqui. Meu Deus. Como que agrada? Então assim diz a palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dá graça em tudo. Pare de murmurar. Para de reclamar. Ah, eu estou ganhando muito pouco. Fala com Deus. Eu acho que você está ganhando o que Deus gostaria que você ganhasse. Porque as pessoas, amados, que elas fazem com diligência, elas são percebidas. Você pode estar escondidinho lá, amados. Você não precisa tocar trombeta nenhuma, nem murmurar, nem fazer motim. Se você faz com todo o coração, Deus te encontra. Quer ver como é verdade? Tem um texto que diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, diga comigo, prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus. Tem um outro texto, amados, que eu amo, Efésios, diz assim: não servindo à vista. Amados, isso aqui é muito forte, amados.
Não, você não pode servir à vista, para se aparecer, ou só quando alguém te mandou. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aleluia. Amém? Obrigado pelos 2 amém e meio glória a Deus aqui. Já está evoluindo, amados. Mas eu vou ler de novo esse texto. Porque fazer a vontade de Deus, amados, não tem a ver só com coisas espirituais. Pastor, vou fazer um jejum de 300 dias, pastor. Amados, comece com isso aqui então, tá? Um pouquinho antes do jejum, comece com isso aqui. Não sirva à vista, só quando alguém te vê, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tudo que você for fazer, amados, aqui é uma chave, tá? Para todos nós, em qualquer área da tua vida. Seja você filho, pai, empregado, seja patrão, seja o que você for. Tudo que você for fazer, faça de coração, com verdade, com integridade. Sabe? Você está sendo você. Não permita fazer com mentira, com fraqueza. Faça de coração, amados. Não vou mentir. Mas, meu Deus, se você não mentir, não tem problema. Amados, tome o dano, mas Deus que te vê no céu vai te promover. Porque um dia alguém, ainda que você ganhe a conta, amados. Amados, eu já tive que passar por cada uma no trabalho, de ter que mentir, falar, não vou mentir, então pode mandar embora. Se for mandado embora, amados, sabe o que acontece? Deus fala assim, opa, aqui tem um cargo de confiança. Aqui tem um cargo de confiança. Não mente. Compreenda que os olhos de Deus estão te vendo mais do que os olhos dos homens. Aleluia. Os olhos de Deus estão te vendo, amados, com mais profundidade do que os olhos dos homens. Então tudo que você for fazer, seja em casa. Amados, essa palavra não é só para você, tá? É para mim também. Mas olha, dói quando passa por aqui também, sabia? Tudo que você for fazer, você precisa fazer de coração. De coração, faça o melhor, amados. Faça o melhor. As pessoas ficam olhando lá na frente. Quando eu tiver, quando eu for, quando isso, quando aquilo. Não, faça agora o melhor. Faça agora o melhor. José estava lá na casa do Potifar, ele era o melhor. Potifar pôs ele como melhor. Aí teve aquele lance da mulher de Potifar lá, mentiu que José tinha dado em cima dela, foi para a cadeia. Na cadeia ele fez o melhor. Ele se tornou o administrador da cadeia, amados. Ele era o homem de confiança lá do carcereiro. Sabe por quê? Porque ele fazia tudo com excelência, tudo com o coração. O que aconteceu com ele? Mas fazer o melhor na cadeia? Não, né, pastor? Na cadeia eu vou ficar lá, jogando baralho só. Não, ele fez o melhor. O que aconteceu? Um dia abriram a porta do calabouço. José, chega aqui, faça a barba, vamos tomar um banho, né? Dar uma parada no cabelo, tirar os piolhos, escovar os dentinhos, né? Tá feio. Você vai para a presença de Faraó. Sabe o que você vai ser lá? Sabe o que você vai ser? Você vai ser o administrador do Egito. Aleluia. Amados, só Deus mesmo. É só Deus. Mas aonde que estava José? Escondido. Então, mas para com isso. Para. É Deus que te mostra. Aleluia. É Deus que te mostra. Agora, se Deus não for contigo, amado, aí esqueça. Você pode falar com o presidente. Você pode falar com o prefeito pode dar a chave da cidade para você. Você pode andar com a chave da cidade do lado assim. Se Deus não é por você, esqueça. Você precisa compreender, mas você tem que se aliar com Deus. E Deus, o que Ele pede? Para de murmurar. Faça o melhor, faça de coração. Para de fazer só na frente dos homens, para você ter o aplauso dos homens. No teu secreto também faça o melhor. Aleluia, amados. Essa mesa aqui, amados, custou um valor muito alto. Muito alto. E nós temos muito ainda no que crescer. Mas pega essa palavra no teu coração nessa noite, amados. Eu quero orar com você. Gostaria que você ficasse em pé comigo.
E gostaria de chamar os meus irmãos que me ajudam na ceia, pudesse vir aqui à frente. Vamos preparar o nosso coração para nós cearmos com o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, amados: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amados, então, é uma noite de análise, autoanálise, autoexame. Talvez muito do que foi dito aqui pegou aí no teu coração. E eu não quero que você fique se sentindo triste. Eu quero que seja renovada a esperança no teu coração, de que o nosso Pai é por nós. O nosso Pai é por nós, amados. Nosso Deus é por nós, Ele torce para nós acertarmos. Mas eu sei que é horrível quando você está tentando fazer algo e tem um monte de gente torcendo para você errar. Erra. É horrível, não é, amados? Mas entenda uma coisa: o céu olha para você e torce para você acertar. Aleluia. Toma isso no teu coração. Deus não está dificultando. Quem dificulta somos nós. Nós dificultamos quando nós não levamos a Deus, amados, as nossas orações. Nós é que dificultamos. Então nessa noite eu quero que você feche os teus olhos. Nós vamos orar. E você pode fazer a tua oração ao Pai nessa noite. Você vai participar dessa mesa. E quem pode participar? Aquele que entregou a vida para Jesus. Porque se você não entregou a vida para Jesus, essa mesa não diz nada para você. Se Jesus não é o teu Senhor, se você não reconhece o que Ele fez por você naquela cruz, de que Ele morreu por você, não só para você estar na igreja, mas para você estar no céu um dia. Aleluia. Para que aonde eu esteja, vós estejais também, Jesus disse. Por isso Ele foi preparar um lugar. Aleluia. Fecha os teus olhos. Eu quero dar um tempo para você orar ao Pai. Eu quero que você fale com Jesus nessa noite. Eu quero que você apresente a sua vida. Talvez tem coisas mal resolvidas, pecados não confessados. Amados, se você vive numa prática de um pecado, amados, e você não larga ele, amados, isso não adianta também. Nós temos um advogado junto ao Pai, mas se você amanhã volta e faz exatamente a mesma coisa, amados, entregue para Jesus a sua vida. Entregue para Jesus a sua vida nessa noite. Diga para Jesus: Pai, eis-me aqui. Senhor, eu quero participar dessa mesa. Seja o meu Senhor, seja o meu suficiente Salvador. Me lava dos meus pecados, me purifica de toda transgressão. Os pecados que eu cometi ontem, hoje, e os que eu vou cometer, me ajuda, Senhor. Me ajude, Pai, a melhorar. Senhor, me ajude a ter um coração como o Teu. Me ajude a olhar como o Senhor olha, como o Senhor vê. Aleluia. Pai, nós te entregamos e te consagramos esses elementos aqui. O pão simboliza a tua carne que foi rasgada na cruz. O sangue, Paizinho, aqui no fruto da videira, Paizinho, neste suco de uva que simboliza o vinho, Pai, que simboliza o teu sangue. Sangue esse, Pai, que nos lavou de toda iniquidade, como o sangue que era aspergido naquele altar pelo sumo sacerdote. O teu sangue foi aspergido sobre nós e nos purificou de todo pecado. Nós te amamos, Jesus. Pai, e que ao comermos e ao bebermos dessa ceia, Pai, nós sejamos tocados por Ti, transformados por Ti. Pai, que o Senhor substitua a tristeza pela alegria. Oh Deus, tira, Paizinho, essa aflição e põe a Tua paz, porque o Senhor é o príncipe da paz. Jesus, nos ajuda, Pai, nos toca nessa noite, Senhor, que ao comermos e bebermos sejamos curados
curados no nosso físico, curados na nossa emoção, curados, ó Senhor, curados, que ao comermos e bebermos sejamos unidos ao Senhor, a semelhança. Pai, nós queremos o Teu coração. Perdoa-nos quando fazemos tudo errado, nos ajude a fazer o certo, que as nossas palavras sejam doces, não amargas, que as nossas palavras sejam de absolvição, não de condenação, que as nossas palavras sejam temperadas, que os nossos pensamentos sejam puros, que as nossas atitudes glorifiquem ao Senhor aqui na terra, que as nossas atitudes, nossas ações glorifiquem o Pai que está no céu. Aleluia, aleluia. Pode servir a ceia, amados. Você pega nessa noite então o copinho e pega também o pão, pega o cálice e o pão, amados, e segura enquanto nós adoramos o Pai. Adore ao Senhor nessa noite. Te adoramos, Pai, te adoramos.